boa tarde, tudo bem? Eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre a associação de obesidade e formas mais graves da Covid-19. Vocês já devem ter visto pelos números, né, do Ministério da Saúde, que aqui no Brasil também está sendo mostrada essa associação. Então, o que será que acontece? Inicialmente, gente, foi feito um estudo, principalmente em Wuhan, onde a doença começou, e o que foi notado lá em relação a isso? Que os pacientes criticamente doentes apresentavam um índice de massa corporal em torno de 25,5. E os pacientes da população geral, não criticamente doentes, tinham um IMC mais baixo, em torno de 22. Então, essa associação, esse IMC médio mais elevado nos criticamente doentes, nos internados, foi notado em Wuhan. Também foi notado que entre os sobreviventes, a presença de um IMC elevado, ou seja, um IMC acima de 25, que é o IMC de sobrepeso, era bem pouco prevalente. Entre os sobreviventes, menos de 18% tinha IMC acima de 25. E entre os não sobreviventes, cerca de 80% apresentava esse IMC mais alto. Então, a partir desses dados de Wuhan especificamente, pôde-se concluir que os pacientes com doença crítica eram mais gordos e os pacientes não sobreviventes também. Em Nova York, algo semelhante foi notado. Estratificando os fatores de risco para hospitalização, lá grande parcela da população que procurava atendimento teve necessidade de hospitalização, cerca de 48%, e desses uma parcela menor teve necessidade de UTI e ventilação mecânica. Então, lá em Nova York, o principal fator de risco era a idade acima de 75 anos. Depois, o subgrupo entre 65 e 75 também mostrou maior risco de hospitalização, seguido pelos pacientes obesos, principalmente os obesos com IMC maior que 40, que apresentavam um risco cerca de 6 vezes maior de hospitalização do que os pacientes não obesos, com IMC mais baixo. Então, a partir daí, a gente pode se questionar, né? Por que apenas a presença de obesidade, não necessariamente associada a diabetes ou hipertensão, que é sabidamente um fator de risco para doença mais grave, porque a obesidade estaria associada a isso? Estaria associada a esse pior desenvolvimento ou a doença mais grave, né? Essa pior evolução para ventilação mecânica e um maior risco de óbito. Então, o que foi realmente detectado é que pode estar relacionado a essa pior evolução é que no tecido adiposo temos uma maior expressão da enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima é muito prevalente também no tecido pulmonar. No entanto, o tecido adiposo tem essa enzima mais expressa do que o próprio tecido pulmonar, que é o que é mais acometido pelo coronavírus, nos pacientes que ficam graves principalmente. Então, os obesos, tendo uma maior quantidade de tecido adiposo, né, uma maior proporção, apresentam então maior expressão dessa enzima do que a população não obesa. E a partir daí, sendo essa enzima conversora de angiotensina 2 um receptor para a entrada do coronavírus nas células, o tecido adiposo poderia funcionar então como um reservatório do vírus no organismo. Esse é um dos motivos postulados, né, para esses doentes evoluírem de uma forma mais grave. A outra questão também é que os pacientes obesos têm um maior risco de fenômenos tromboembólicos. Por diversos fatores, eles têm um aumento das proteínas inflamatórias associadas a obstruções nos microvasos. E já foi mostrado que nos pacientes que evoluem com uma forma grave da doença Covid-19, os pacientes que vão para ventilação mecânica e que têm uma pior evolução com dias de ventilação mecânica, não tem só doença respiratória, não apresentam só inflamação alveolar, apresentam também a formação de fenômenos tromboembólicos na microvasculatura pulmonar, e a obesidade é um fator de risco para isso. Além disso, grande parte da população obesa tem síndrome metabólica associada, ao menos algum nível de alteração glicêmica, seja pré-diabetes ou diabetes, pode apresentar hipertensão associada e apresenta alterações lipídicas, aumento de triglicérides, redução de HDL, que caracterizam uma inflamação aumentada, uma maior liberação de radicais livres no organismo,
são doenças adjacentes à obesidade que têm maior risco de complicações da Covid-19, além da presença da síndrome metabólica em si, que mesmo não associada a diabetes ou hipertensão, faz com que esses pacientes apresentem a inflamação sistêmica de uma forma mais importante. E já é sabido que doenças como H1N1 ou outras doenças respiratórias aumentam, tem uma mortalidade aumentada nos pacientes obesos. Então, a partir daí, gente, sabendo desse risco maior e dessas possíveis causas de pior evolução nos pacientes obesos, o que é recomendado é que, como todos os outros, tente fazer as medidas de contenção, as medidas de quarentena, as medidas higiênicas, usar a máscara para evitar a infecção, já que a infecção, o paciente não tem maior risco de infecção pelo coronavírus, ele tem maior risco de doença crítica, de doença grave. E, uma vez apresentando a doença, então o paciente, para prevenir essa evolução mais grave, o que ele pode estar fazendo? O que é recomendado não é iniciar dieta muito drástica, muito restritiva, com restrições de múltiplos alimentos, passando até então déficits vitamínicos, um déficit calórico muito acentuado, uma perda de peso muito rápida que pode até comprometer a imunidade. Não, mas recomendar uma dieta mais saudável, uma dieta rica em nutrientes, rica em várias vitaminas, rica em frutas, verduras, fibras, com menos gordura, menos açúcar, isso pode sim ajudar a melhorar a inflamação do organismo como um todo, a melhorar parâmetros associados à síndrome metabólica e a melhorar, por exemplo, taxas de triglicérides, taxas de glicemia, que com uma dieta adequada podem melhorar em poucas semanas. Além disso, a perda de peso gradual, auxiliada por medicação, tanto medicação que melhore parâmetros metabólicos, quanto medicações que ajam na compulsão alimentar, na saciedade, podem ajudar com que o paciente consiga essa perda de peso gradual, essa melhora da saúde como um todo, consequente melhora da imunidade e, consequentemente, a redução do risco de doença grave associada à obesidade. Não foi avaliado ainda por trabalhos, mesmo porque a doença é muito nova. Se as mudanças de estilo de vida recentes poderiam melhorar ou reduzir o risco de doença grave, mas já é comprovado que sim, que a obesidade é associada a uma pior evolução. Então, o que eu posso recomendar é isso: tentar melhorar a saúde, tentar reduzir esse fator de risco e procurar ajuda caso não esteja conseguindo, tá bom? Então tá, até mais, tchau!